Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? A palavra dessa noite é uma pergunta para você, que diz o seguinte: você consegue ver quem luta por você? Você tem conseguido ver, ou você está conseguindo medir, você tem sentido segurança em saber quem está lutando contigo? Quem está ao teu lado? Esse é um tempo de muita impotência, né? O vírus está agindo de uma forma tão diferente na vida de cada pessoa, né? Ora com alteração de pressão, ora com problema de pulmão, ora com lesões de pele, ora... E ele parece que vai se transformando para tentar nos assustar. E ficar longe do nosso alcance. Nós falávamos essa semana em relação à irmã Rosa, que está na UTI, a gente não alcança, a gente não interfere, parece que a gente está impotente em relação às coisas que estão acontecendo. E quantas famílias estão nessa situação, né? Quantas vezes, e nós estamos em oração por duas crianças, a Isabel, a gente vai orar por ela no final, que está internada em Joinville, recém-nascida, com procedimento cardíaco, e a mãezinha mandou uma foto hoje com ela nos braços. E eu dizia, como uma mãe se sente impotente saber que seu filho está numa UTI, com o peito aberto, aguardando fechar uma cirurgia cardíaca. O Leonardo é uma outra criança que está fazendo uma cirurgia, fez uma cirurgia hoje de um tumor na cabeça. Quantas vezes a gente olha para uma situação e fica pensando, e o que eu faço? E como é que eu vou fazer? E o que eu posso? O que está ao meu alcance? É por isso que a mensagem dessa noite te pergunta, você consegue ver quem luta por você? Porque às vezes a gente se sente meio sozinho, parece que a gente está sem força, parece que a gente não está conseguindo lutar, parece que a gente não está fazendo tudo o que a gente podia fazer, a gente tem a ansiedade de querer fazer um pouco mais. E a palavra do Senhor vem nessa noite para te dar essa resposta. Por isso abra a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, a partir aí do versículo 12. Samuel até me perguntou qual é o versículo, irmã. Eu disse, eu vou caminhar bastante. Aí ele disse, só um pelo menos para ser o base, né? Então esse é o base. Este cenário, esse trecho da Bíblia, se refere a um momento em que havia guerra entre a Síria e Israel. E a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 6 então, a partir do versículo 12. Eu vou ler um pouquinho antes, só que eu quero explicar um pouquinho antes, porque o rei da Síria vai percebendo que toda vez que ele tenta atacar o povo de Israel parece que sabe que vai ser atacado, e a Síria não consegue vencer. Então, logo acima, eu vou ler rapidinho, apesar de não ser o base, diz assim, ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel, eu estou no 8. Depois de se reunir com os seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel, o homem de Deus aqui é Eliseu, não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo aí. Então Eliseu mandou avisar Israel e disse, não vai lá, porque a Síria vai fazer um ataque naquele local. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, o rei da Síria estava desconfiado. Ele disse, tem alguém do nosso exército entregando o jogo para Israel. Porque a gente faz uma estratégia de guerra, mas o povo de Israel fica sabendo. Tem um fofoqueiro aí no meio. E a resposta é assim, disse um dos seus oficiais, ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei, ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo, está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Eu vou parar aqui, a gente vai seguir a leitura depois, mas presta atenção num detalhe. O Senhor revelava a Eliseu as estratégias de guerra do inimigo.
E, consequentemente, o povo de Israel se livrava, independente, sem necessidade de enfrentamento. Isso é extraordinário. Você não precisa guerrear. O Senhor vai te contar a estratégia do inimigo e simplesmente você está livre do ataque. Esse é o mesmo Deus que está contigo. Receba. O inimigo fica tão preocupado porque ele diz assim, olha, como é que ele fica sabendo? E eles dizem, Deus revela para Eliseu, inclusive o que você, no teu quarto, com a porta fechada, está planejando. Pode dizer aleluia. É um Deus que não precisa abrir a porta para escutar o que os outros estão falando. É um Deus que não precisa pôr escuta. Ele é mais poderoso que o FBI. Ele é mais poderoso que o Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ele sabe o que o inimigo está tramando, mesmo que o inimigo faça isso de forma secreta. E conta para você, para que você não caia na cilada do inimigo. Contava para Eliseu. Mas Eliseu tinha um servo que andava com ele. Então o rei da Síria diz assim, então nós vamos ter que pegar o Eliseu, né? Claro, porque se o Eliseu é quem abre a jogada e a gente não ganha por causa dele, vamos matar esse cara. Talvez essa seja a estratégia do inimigo na tua vida também. Vamos acabar destruindo, talvez ele não queira destruir a tua vida, ele queira destruir a tua fé, ele queira destruir a tua persistência, ele queira destruir a tua capacidade de luta, a tua capacidade de oração. Ele diz, tem um jeito de eu vencer essa guerra, eu preciso derrubar o profeta. Então ele manda cercar Dotã, que era o local onde o profeta estava. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu um exército com cavalos e carros que tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou, ai meu senhor, o que faremos? O moço de Eliseu acorda, olha ao redor e vê que eles estão cercados. E só consegue ver o exército inimigo. Ele vai a Eliseu e diz, o que nós vamos fazer? Ó Senhor, o que faremos? Talvez em alguns momentos da sua vida você faça como o moço de Eliseu. Você só está enxergando o exército inimigo. Que muitas vezes é grande porque o exército da Síria era grande. Tinha cavalo, tinha carros. Cavalo era como um tanque de guerra hoje. Talvez a imaginação que você tenha assim, mas um cavalo, sim, mas não tinha. Não tinha maiores armamentos. O cavalo era o carro de guerra. E eram muitos cavalos. E eram muitos carros de batalha. E aquele servo, ele e Eliseu, só os dois. O inimigo se aproximando, ele vai a Eliseu e diz, e agora? O que nós vamos fazer? Talvez ele tenha dito um pouco mais, ele tinha dito, eu estou com medo. Nós estamos sozinhos, eu não tenho uma estratégia, eu não sei como te ajudar. Talvez em circunstâncias como essa que nós relatamos aqui no início do culto. Quando a morte bate a porta, quando a enfermidade vem, quando vem o desemprego. Quando você olha para essas circunstâncias, você faz a mesma pergunta que o servo de Eliseu fez. E agora, o que faremos? A diferença entre o servo e Eliseu é que Eliseu podia ver quem guerreava com ele. E Eliseu respondeu, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17, e orou Eliseu, ó Senhor, eu peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Apesar de ter visto um exército ao redor de si, um exército espiritual, Eliseu ora. O meu som não está muito alto? Não? Para mim parece que está muito alto. Não? Tá bom. Apesar de saber que ao seu redor havia um exército de cavalos e carros, Eliseu ora. Guarda isso para você.
Mesmo que o exército esteja a seu serviço, Deus não dispensou a sua oração. Ele ora e diz: Senhor, abre os olhos do moço para que o moço veja. E enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E você pode ler na sequência. E a palavra de Deus vai dizer que aquele povo sírio vai ficar cego, vai ser conduzido por Eliseu a Samaria, de repente vai acordar, vai abrir os olhos no meio de uma cidade, e o rei diz assim: posso matar essa gente? E Eliseu diz: não, dá de comer para eles, e os despede. E sem guerrear, sem levantar uma arma, sem discutir, sem se impor, pelo contrário, servindo alimento ao inimigo, Eliseu é livre da morte. Eu quero que você volte um pouquinho, porque talvez você se pergunte, como eu me perguntei hoje quando orava: por que, Senhor, que às vezes eu não vejo o exército? Por que às vezes eu não vejo o teu exército e eu só vejo o exército inimigo? Eu só vejo a dor, a doença, a enfermidade, a provocação, a intriga, a desavença. Por que, Senhor, que eu só vejo os boletos para pagar o aluguel que está vencendo? Por que eu não consigo fazer como Eliseu, ficar em cima do morro e dizer: tem um exército ao meu serviço? E aí tem um segredo da palavra do Senhor, revelada em 2 Reis 2:9. Eliseu era o moço de Elias. Eliseu andava com Elias. Elias era o primeiro profeta. Eliseu andava com Elias. Depois, Elias é levado ao céu. E quando Elias vai ser levado ao céu, e depois em casa você lê, que eu não vou tomar o teu tempo lendo todas essas passagens, Elias vai dizer assim: olha, se afasta de mim, eu vou para tal cidade. Eliseu diz: eu vou junto. E ele diz de novo: mas eu vou para tal lugar. Ele diz: mas eu vou junto. Mas eu vou para tal lugar. Ele diz: mas eu vou junto. Eu não vou desgrudar de ti. E aí, ele abre o rio, eles passam, vocês conhecem a história, Elias é levado ao céu, mas antes desse momento, Elias pergunta para Eliseu: o que tu queres que eu te faça? Me peça. Certo? Ele pensou: esse cara está grudado em mim, não me larga, não me larga, eu vou subir para o céu e ele está aqui grudado. Ele olha para Eliseu e diz: o que você quer? E Eliseu responde: dá-me, peço-te, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis 2:9, para quem está acompanhando. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias já tinha feito muito milagre acontecer. Eliseu ousadamente chega para Elias e diz assim: não basta só aquilo que tu já fez, eu quero em dobro. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Fecha os teus olhos agora e ore para o Senhor e diga: Pai, eu quero porção dobrada do teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, porção dobrada do teu Espírito Santo para que eu possa ver o teu exército celestial, Senhor. Eu preciso, Pai, do teu Espírito Santo para ver o teu sobrenatural. É por isso que às vezes a gente não vê. E eu preguei aqui esses dias, quando Salomão passou pelo mesmo questionamento, e o Senhor disse: Salomão, o que tu quer? Ele disse: me dê espírito de sabedoria, Senhor. Quem sabe pedir, recebe do Senhor. Eliseu diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. E olha que interessante a palavra do Senhor. No 2 Reis 2:11 diz assim: e de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Foi o momento em que Elias é levado ao céu. Um carro de fogo. Volta para o versículo 6:17, e você vai dizer que você vai ver escrito que quando Eliseu orou, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Está entendendo que é a porção dobrada? Para buscar Elias veio um carro.
Para proteger Eliseu veio um monte de carro e de cavalo, porque a porção do Espírito estava dobrada sobre a vida dele. Estava sobrando. E sabe por que sobra? Porque não tem limite no exército do Senhor. E é Jó que diz isso, lá no livro de Jó. Ele diz assim: tem número os teus exércitos, Senhor? Tem número? Dá para contar o exército do Senhor? Não. O exército do Senhor é incontável, então não tenha medo. Porque se tiver um exército de muitos carros e de muitos cavalos do Senhor ocupados nessa hora, lá no hospital com a irmã Rosa, tem exército do Senhor aqui também, porque tem anjo sobrando na casa de Deus. Tem anjo sobrando para guerrear a tua guerra, para cercar o teu monte, para brigar a tua batalha, para livrar você da estratégia do inimigo. Não tem limite para esse Deus que te colocou numa outra condição. Ele te permitiu, na condição de filho, que você vivesse o sobrenatural de Deus. Por isso, esse exército do Senhor, ele é tão extraordinário, que se você for olhar na vida de Josué, lembra quem era Josué? Quando o povo tinha promessa para ver a terra de Canaã, vai 12 espias. 10 enxerga bem comum. 10 enxerga o inimigo. Ele diz assim: lá é terra de gigante. Perigoso esse negócio. Dá medo. 2, Josué e Caleb, diz: lá é terra que tem cacho de uva bem grande. É para lá que a gente vai. Eu não olho para o inimigo, eu olho para o que tem de bom naquela terra. O que acontece com Josué e Caleb? Eles entram na terra prometida. Porque eles sabem olhar com os olhos da fé. E esse mesmo Josué, que está com o povo para agora derrubar os muros de Jericó, recebe uma visita bem especial. O comandante do exército de Deus. Aleluia! Está entendendo que esse exército é organizado? Ele tem comandante. O exército do Senhor não é qualquer coisa, não é um monte de anjo desorganizado. E quando a batalha é grande, o Senhor manda o comandante. Por isso, se a tua batalha é grande, diga: Senhor, eu quero o comandante do exército comigo agora. A palavra do Senhor, ela nos ensina a pedir. Você tem que conhecer a palavra. Pede para o Espírito Santo te ajudar a lembrar, para que na hora que você precise, você saiba como pedir para o Senhor. E o anjo chega, e essa passagem está lá em Josué 5,14. E o comandante do exército do Senhor, porque Josué diz para ele: mas quem é tu? E ele respondeu: não sou nem do inimigo e nem sou amigo. Ele pergunta: você é de qual dos grupos? E ele responde: nem uma coisa nem outra. Mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E perguntou-lhe: que diz o Senhor ao teu servo? E se você for um pouquinho para frente no 6, você vai aprender com a palavra de Deus que o comandante do exército vai dar instrução para Josué. Ele vai dizer: Josué, você precisa vencer essa guerra. Tem que derrubar os muros de Jericó. E é como se ele dissesse: mas aí com esse teu exército, desse teu jeito, não tem como. Vai ter que ter alguma coisa sobrenatural aí. E aí o que é que ele diz? Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. E assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E tocando-se longamente as trombetas, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele. Mais uma vez o Senhor diz assim: não precisa ir com a tua força. Escuta a ordem do comandante do exército, que ele vai te dar a estratégia para você poder guerrear. Você pode estar se sentindo fraco, e é natural que você se sinta fraco muitas vezes. Você pode estar se sentindo impotente em alguns momentos, e é natural que você assim se sinta. Mas você tem que ter um ouvido afinado, um ouvido com intimidade para ouvir a ordem do Senhor de como você tem que guerrear. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, diz a palavra de Deus, mas contra potestades no mundo espiritual. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o
temem. Segundo segredo, primeiro segredo, eu quero porção dobrada do teu espírito, Senhor. Porque a porção dobrada do teu espírito que abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver quem guerreia comigo. Segundo, eu temo ao Senhor. Porque o salmista diz que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como a palavra de Deus é maravilhosa, você pode dizer glória a Deus, sabe por quê? Porque ele diz assim, se você quer o que Josué viu, se você quer o que Eliseu viveu, eu vou te explicar como é que é. A palavra de Deus não tem nada escondido para que você não possa ver. O Espírito Santo dá para você todas as respostas que você precisar. A estratégia para você viver aquilo que os profetas viveram. Jesus disse, aqueles que creem em mim farão milagres maiores do que eu fiz. Pela graça. Não pelo teu mérito, mas porque Ele é maravilhoso. Ele está dizendo para ti, filho, pede porção dobrada do Espírito que eu dou. Teme o meu nome que eu acampo os anjos ao redor e te livro. Eu te dou a resposta e os meus anjos trabalham ao teu favor. Ai, como trabalham. Se nós voltarmos a ver ainda a passagem em que Elias foge, vocês lembram? O Elias, que conseguiu transmitir unção dobrada para Eliseu, ele também teve medo. E quando ele foi enfrentar a rainha Jezabel, ele fugiu. Ele fugiu, se escondeu numa caverna, pediu para morrer. Se escondeu de todo mundo. Ele estava sozinho. Ele se sentiu sozinho. Quando você não vê o exército do Senhor, você se sente sozinho. Parece que só sobrou você. E aí vem aquele desânimo, aquela vontade de morrer que deu em Elias, dizendo não adiantou nada. Senhor, de tudo que fiz, tudo que operou de milagre, tudo que aconteceu e de repente estou aqui, na caverna sem comida, sozinho, não sobrou ninguém. E aí esse Deus que cuida dos seus manda um anjo com comida. Meus irmãos, o anjo não plantou o trigo para fazer o pão. O Senhor traz à vida o que não existe. O Senhor não precisa de matéria para fazer milagre. O anjo simplesmente, do mundo espiritual, aparece com comida. Lá em casa, para pôr comida na mesa, a gente tem que fazer. Da sua também. Mas o anjo do Senhor veio com a comida pronta e disse para ele, acorda, cara, come. Ele devia estar tão desanimado, que a palavra de Deus diz que ele come um pouco e dorme de novo. E o anjo vem lá e diz, acorda, come bastante, você vai precisar. E ele come. E ele come de novo. E aí o extraordinário, lá de Josué, é que lá no versículo 6:14, deixa eu só achar aqui para vocês. Não, está lá em 1 Reis, me ajuda lá, Samuel. 1 Reis 19:5. Conta essa passagem que eu li agora. Dormiu debaixo do zimbro e o anjo acordou. E se você passar um pouquinho, no 19:14, o Senhor vai falar com ele e ele vai dizer assim, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Talvez você tenha feito a sua oração assim às vezes, né? Ter dito, Senhor, mas eu tenho sido tão bonzinho, Senhor. Eu tenho buscado tanto, eu tenho feito tão certinho, Pai, de repente estou aqui sozinha, nessa cova. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E agora estão tentando matar-me também? Talvez em alguns momentos você tenha feito essa oração. Senhor, eu tenho ido em todos os cultos, eu estou fazendo, Senhor, um monte de coisa para a tua igreja, e de repente estou aqui. Só sobrou eu, Senhor. Talvez me permita, pastor, orar de madrugada e dizer, Senhor, de toda a minha vida que eu dediquei e de repente estou aqui dormindo sozinho porque a minha esposa está lá no hospital, Senhor, só sobrou eu.
Disse o profeta: me mata, Senhor. Não quero mais viver. E aí o Senhor diz para ele: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninzi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Preste atenção que o Senhor responde para ele: eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Aleluia! Quando você pensou que só sobrou você, quando você falou para o Senhor: estou aqui sozinho, o Senhor respondeu para Elias: cara, tem 7.000 que não dobrou o joelho para Baal. Tem 7.000 guerreando a mesma guerra que você guerreia. E não tenha dúvida que nesse momento em que alguns servos do Senhor se sentem sozinhos, essa igreja é dos 7.000 que não se prostraram. Essa igreja é daquele exército que guerreia junto. Mesmo que as pessoas não estejam vendo, os nossos joelhos estão se dobrando para o Deus vivo. E Ele é fiel. E Ele há de abrir os olhos daqueles que não estão vendo. E o valor do corpo de Cristo se restabelecerá como igreja. A oração de um povo que sobe ao céu. A oração que abre a janela do céu. Esse é um Deus que entra a porta dentro no hospital. Que entrou na cadeia quando Pedro estava preso. Esse Deus é tão maravilhoso que é incompreensível, e ainda bem que Ele não cabe na minha cabeça. Ainda bem que eu não consigo conceber, desenhar Ele, fazer Ele se encaixar em mim. Porque quando eu lia Atos hoje, e se você quiser acompanhar Atos 5,19, Pedro estava preso, porque ele tinha feito muito milagre, e o povo ficou com ciúmes, mandou prender, e disse: você não fala mais do nome de Jesus. E ele vai para a cadeia. E eu fico imaginando Pedro preso. E de repente, ele sai. E de repente as portas da prisão se abrem. E o anjo leva Pedro para fora. Aí você lê um pouquinho mais para baixo. E você vai ver que no dia seguinte os sacerdotes vão mandar buscar Pedro lá, que ele está na prisão. Os soldados estão na porta, eles entram e vão buscar Pedro. E o que acontece? Pedro não está na cela, mas as grades estão fechadas. Mas que anjo zeloso é esse? Ele foi lá, abriu, porque a palavra de Deus diz que ele abriu a porta da cela. Ele é organizadinho. Ele foi lá, abriu a porta, pegou Pedro, voltou, trancou a porta e foi. Podia ter deixado a porta aberta. Está vendo como Deus cuida de você? Sabe por que ele deixou a porta trancada? Para não dizerem que foi Pedro que fugiu. Para ninguém duvidar da bênção. Portanto, meu querido, lembra. Se o Senhor precisar, Ele abre a porta. Mas se não precisar, Ele passa por ela. É por isso que Ele não cabe na nossa compreensão. Porque Ele faz do jeito dEle. E eu já preguei sobre isso. Não fica tentando ensinar Jesus a trabalhar. Porque a tua capacidade é muito pequenininha. Você pode atrapalhar os planos dEle. Porque Ele também te escuta, tá? Deus te escuta. Se você pedir: Senhor, eu quero isso. Às vezes eu brinco com meu filho e eu digo: Lucas, tu quer mesmo que eu peça? Olha que eu vou pedir. Deus vai responder. Então cuidado como você ora, tá? A tua oração sobe no céu. É mais estratégico dizer para Deus fazer a vontade dEle. Porque Ele conhece o dia de amanhã. E aí, pede para o Espírito Santo e diz aí: ô cara, me ajuda a pedir, me ajuda a lembrar como os profetas fizeram. Porque aí eu peço certinho. E a resposta vem. Esse é os anjos do Senhor que trabalham por aqueles que o temem. Aqueles que temem ao Senhor recebem a manifestação do Senhor nas suas vidas. Quando a gente não percebe o exército que está guerreando a nosso favor, nós ficamos com medo, como ficou o servo de Eliseu.
Nós nos escondemos como se escondeu Elias. Nós passamos fome, como Elias. Desanimamos. Mas quando os nossos olhos se abrem espiritualmente, nós oramos. Porque é isso que fez Eliseu. Quando ele viu o exército, ele orou. E o Senhor operou sobre a vida dele. Deus não dispensa a tua oração. E o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que garante a tua conexão com o mundo espiritual. Por isso não esquece. Temor e unção dobrada do Espírito. Os anjos do Senhor se manifestam. Lá em Lucas, abra porque é maravilhoso. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 2. Lucas 2. Samuel, seja mais rápido do que eu, Samuel. Os pastores de Belém. Lucas 2, 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor. Os anjos do Senhor aparecem. Não duvide. O exército do Senhor trabalha, os anjos do Senhor aparecem. E a glória do Senhor cercou de resplendor e ficaram atemorizados. E o anjo lhes disse: não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Os anjos do Senhor trazem notícias de boas novas. Os anjos do Senhor abrem celas, fecham a boca de leões. Você lembra de Daniel? Daniel foi até na cova. Talvez você pudesse pensar: Senhor, por que tu deixou Daniel ir para a cova? Podia ter livrado ele antes, né? Afinal de contas, Daniel era um cara que orava, que te buscava, que não te negou. Tu permite que uma pessoa assim, tão perfeitinha, seja jogada numa cova de leões? Mas quando o rei chega lá e diz: e aí, Daniel? E ele responde: o anjo do Senhor fechou a boca do leão. O anjo do Senhor traz comida. O anjo do Senhor abre cela. O anjo do Senhor fecha a boca do inimigo. O anjo do Senhor revela a estratégia do inimigo. O anjo do Senhor dá estratégia para você guerrear. E acima de tudo, o anjo do Senhor anuncia boas novas na sua vida. O anjo do Senhor anuncia maravilhas na sua vida. E para isso você só precisa temer, ter unção dobrada do Espírito Santo e orar na presença desse Deus que é todo poderoso. E é o mesmo que fez na vida de Elias, que fez na vida de Eliseu, que fez na vida de Pedro, que fez na vida de Daniel, que já fez na tua e que tem muitas maravilhas para fazer ainda, porque você não é qualquer um. Tenha muita certeza disso. Não despreze o valor da cruz. Você não é qualquer um. O Senhor não morreria por quem não vale a pena. Ele marcou você com o sangue do Cordeiro. E este sangue que está sobre a tua vida é precioso. É este sangue que te autoriza a viver diferente. É esse sangue que te autoriza a ter um exército a teu serviço. É este sangue que manda anjo fazer a tua oração subir quando o inimigo tenta impedir que ela chegue no céu. É este sangue que vai te levar, ver Jesus na glória, como cantou o irmão aqui antes. Face a face, ver Jesus na glória. Por isso não perca a oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade de ficar com medo, de ficar escondido, de ficar com fome, de ficar pedindo a morte. O Senhor está guerreando por você. E a vitória já é tua, porque nós somos mais que vencedores no nome do Senhor Jesus.